Sejam muito bem-vindos ao MesaCast Arte de Letrar. Este é um espaço para conversar sobre literatura, educação e as muitas formas de aprender e ensinar com arte e sensibilidade. Eu sou Elaine, uma mulher branca de olhos castanhos, estou vestindo um vestido listrado em verde e branco. Hoje, vamos entrelaçar 3 pesquisas que dialogam diretamente com a formação de leitores e com a força da palavra na escola. Vamos falar sobre a formação de leitores literários nos anos iniciais. Sobre os contos, mas não só os de fada, mas os que nos aproximam de nós mesmos e de nossas histórias, e sobre o papel da arte na educação de jovens e adultos. Para guiar essa conversa, vamos contar com a inspiração de 3 grandes referências. Teresa Colomer, que nos lembra que a literatura é parte fundamental da formação cultural. Hildo Cosson, que defende o letramento literário como direito. E Regina Zilberman, que entende a literatura como prática social viva. Nosso episódio de hoje tem uma convidada muito especial, a professora Mari Nilza. É professora de língua portuguesa, mestre em linguística aplicada, especialista em literatura e graduada em letras e pedagogia pela Unital, possui curso de extensão universitária de formação de mediadores de leitores pela Universidade Aberta do Nordeste, atua como professora coordenadora referência de língua portuguesa na CED de Taubaté, ministra aulas na Faculdade de Pedagogia na Uniplan, formadora regional do Pacto EJA pela erradicação do analfabetismo do Ministério da Educação. É filha de pais leitores e mãe de filhos leitores. É pesquisadora e ela vai dialogar conosco sobre a importância do letramento literário como prática de emancipação. Fique com a gente e curta nossa MesaCast, a arte de letrar. Olá, eu sou o Plínio, sou branco, uso óculos, sou calvo, estou vestindo uma camisa xadrez. Bem-vindo a todos, bem-vinda a professora Mari Nilza. E nós vemos que nos primeiros anos da escola é ali que nasce o gosto pela leitura. Nesse espaço que os professores polivalentes enfrentam o desafio de formar leitores. Não apenas alfabetizar, mas formar leitores literários, né? Uma pesquisa recente mostra que trilhas formativas com professores de primeiro e segundo ano são alguns dos caminhos promissores para fortalecer a mediação de leitura. Fazendo em formatos de encontros formativos, com reflexões em grupo e até mesmo com e-books construídos e planejados para dar voz a esses professores. Já nos lembra a Teresa Colomer, né, que a leitura literária é um processo de socialização cultural. Então isso significa que não basta aprender a decodificar as palavras. É preciso aprender a interpretá-las, sentir as nuances e incorporá-las à vida. Já Hildo Cosson reforça letrar Letrar literariamente é garantir um direito humano. É abrir porta para mundos imaginários e críticos. Professora Mari Nilza, já que estamos falando sobre isso, né? Como você enxerga esse grande desafio de formar professores mediadores de leitura literária e que cultivem esse prazer, né? Esse prazer da leitura literária com criticidade e não apenas por uma simples técnica de alfabetização. Obrigada, Plínio, obrigada pelo convite. Eu sou a professora Mari Nilza, sou uma mulher branca de cabelos castanhos, curtos, estou usando óculos. E estou muito satisfeita de poder colaborar com vocês. Plínio começou a fala dizendo do desafio de formar leitores e do processo de formação dos professores para atuar nesse desafio. Eu penso como a Ana Maria Machado, ela tem um livro, Como e Por que Ler os Clássicos Desde Pequeno, em que ela coloca que a comida, por mais gostosa que seja, se ela for colocada goela abaixo, a pessoa vai regurgitar. E então é preciso
despertar o desejo pela comida. Assim como quando alguém cozinha e o cheiro da comida faz a gente sentir, nossa, que vontade de comer, é preciso que esses professores, quando trabalhem a leitura literária com esses alunos, de fato, eles digam para esses alunos, seduzam esses alunos sobre a importância de ler a leitura literária. Uma atuação desse professor precisa mostrar que ele também é leitor. Porque se o professor não é leitor, ele jamais vai convencer o aluno de que a leitura literária é importante. Ele só vai convencer se ele também estiver convicto. E aí nós temos, então, alguns professores que ainda não foram despertados pela literatura. Esse caminho de formação desses professores também deve ser um caminho de despertar para o desejo da literatura. Se na formação desses professores a gente conseguir mostrar a importância da leitura literária como arte de transformação humana, esses professores certamente vão conseguir carregar para esses alunos, levar lá nos anos iniciais, já despertar neles o desejo pela leitura literária como algo prazeroso e não só obrigatório. Não é só o desafio do aluno, né, de aprender, né, de sentir esse prazer, mas do próprio professor sentir também esse prazer, para assim repassar ao aluno, né, essa vontade, esse desejo em ler. Né? Para poder mostrar para o aluno quão importante e prazeroso é a leitura. Eu me encontrei com uma turma minha que eu dei aula lá em 2010, e eu dei aula para eles. Na verdade, eu ingressei na prefeitura em 2007 e dei aula para eles de 2007 até 2010. E nós nos encontramos um dia desses, inclusive conseguimos reunir uma boa parte da turma. E nesse encontro, que inclusive foi na minha casa, porque eu abri a porta da minha casa para eles, uma aluna falou assim, professor, a gente está, alguns professores também, e ela brincou e falou assim, eu não lembro da Marinilza dando aula, eu só lembro dela lendo. Uhum. E eu brinquei para ela, então nessa hora eu estava dando aula. E é uma referência, né? Porque eu só lembro da Marinilza lendo, por quê? Porque a minha leitura, talvez, né, para mais do que dar aula, para ela foi significativo, porque além da obrigação, foi né, de conseguir despertar nela o gosto pela leitura, talvez seja isso. Sim. Ó, professora Marinilza, muito obrigado, viu? Acho que a contribuição para a gente ouvir de alguém já tão experiente, né, com a literatura é muito importante. E a gente segue para o próximo bloco. Nesse próximo bloco, nós vamos falar de um trabalho de contos. Quando falamos de contos, logo pensamos nos contos de fada, na Chapeuzinho, na Cinderela, João e Maria. Mas os contos, eles podem ir além. Eles podem ser portas para nos reconhecermos em nossas próprias histórias, em nossas culturas e memórias. Uma pesquisa em São José dos Campos, investigou como professoras iniciantes trabalham a leitura e a escrita a partir do gênero do conto. Mais do que aplicar um modelo, a proposta foi de criar espaços horizontais de diálogo. Nesses espaços, as professoras puderam ressignificar suas práticas, e aqui o conto, ele não é só um gênero literário, ele é um espelho. Ele é também memória, é ponte com a nossa identidade. Cosson nos lembra que a escola precisa garantir a diversidade literária para que todos possam ser representados. E Zilberman reforça que a literatura cumpre um papel social, dando voz a essas histórias e a esses sujeitos por tantas vezes silenciados. Professora Marinilza, quando pensamos nos contos como espaços de reconexão com nossas próprias histórias, como você acredita que eles podem ajudar professores iniciantes e crianças a se enxergarem como sujeitos da cultura e não apenas como receptores de narrativas prontas? Bom, o conto, né, você coloca que o conto é um espelho. Na verdade, o conto, ele é um gênero literário. O espelho é a literatura, né? Então, a gente pensa numa amplidão, né, numa amplitude. A literatura é o espelho da humanidade. Ali dentro da literatura, os autores trazem, né, os seus sentimentos, as suas dores e angústias para o conto. E trabalhar isso, né, trabalhar essa representatividade cultural e social dentro do conto,
ela dentro, né, como você coloca, dos anos iniciais, é mostrar para a criança que ali, né, ela não entende isso literalmente, mas existem questões dentro dos contos que mostram, hoje, isso poderia, parece que em algum momento eu faço uma relação com algo na minha vida. Então, se eu tenho um lobo mau que me faz mal, opa, então eu tenho medo de algumas coisas, do que será? E quando a gente fala de ampliar, né, e não só os contos clássicos, como eu citei, a Chapeuzinho, a gente pode pensar, né, como você colocou a questão da diversidade, a gente pode pensar na presença da diversidade e N diversidades que existem hoje na sociedade sendo representadas dentro da literatura. Então, eu tenho literatura homoafetiva, eu tenho literatura que vai trabalhar com questões indígenas, eu tenho literatura que vai trabalhar com questões de origem africana. E a Rosana Moraes, ela é uma autora que trabalha, ela, né, tem um conceito que ela criou que chama literatura negroafetiva. A literatura negroafetiva, o que é? Ela faz justamente isso. Ela mostra, eu estou dando um exemplo de uma representatividade, ela faz uma relação de livros infantis, então ali nos anos iniciais, no livro de literaturas infantis, em que os personagens são pessoas negras, por isso negroafetiva. Por quê? Porque essas crianças dos anos iniciais, tendo contato com essa literatura, elas se sentem representadas. Talvez seja o espelho que você coloca, né? Então, quando ela se vê no livro representada, ela se vê no espelho. E quando aquelas pessoas que estão ali no livro resolvem as suas questões emocionais, né? Às vezes não resolvem, mas lidam com as questões emocionais, com as questões sociais e com as questões culturais dentro do texto, essa criança se sente representada. E se sentindo representada, ela se sente parte da cultura, ela se sente mais pertencente ao meio, né, social e cultural, e se sente como alguém que se vê representada e que é capaz também de transformar os sentimentos, as sensações dela dentro daquele livro. Então, é uma possibilidade que eu estou falando, esse espelhamento é para que as crianças ali dos anos iniciais se vejam e se sintam capazes de lidar com sentimentos e emoções, assim como os personagens dos livros, né, das histórias. Obrigada pelas dicas, professora Marinilza. Precisamos pensar mesmo para além da BNCC, né, para além dos contos clássicos, e incluir todas as crianças que estão dentro da escola. Gratidão por sua participação. Entendi. Obrigada por estar aqui conosco e seguimos para o terceiro bloco. Olá a todos, eu sou Paola, professora, mestranda. Eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, estou usando um óculos e vestindo uma camisa preta. Na educação de jovens e adultos, a arte tem um papel ainda mais desafiador. Ela é o caminho da expressão, mas também de resistência. Uma pesquisa recente acompanhou uma professora e seus alunos da EJA, em uma turma com adolescentes, adultos e idosos. As entrevistas mostraram que a arte, nesse contexto, não é só disciplina, mas possibilidade de falar sobre a própria vida, de transformar experiências em crítica e criatividade. Regina Zilberman nos ajuda a compreender que a literatura e a arte têm um poder coletivo, formar consciência social e memória cultural. Professora Marinilza, na sua visão, como a arte pode ser um elo entre as experiências de vida dos estudantes da EJA e o desenvolvimento de um letramento crítico e literário? Bom, aqui a gente usa a arte, né, você coloca a arte como a arte em geral. A arte, ela é a representação da vida. É a representação da vida a partir das impressões do autor, do artista, né? E a literatura é a arte literária. É a arte a partir das letras. O nosso público da EJA, normalmente, quando ele chega na EJA, ele já teve a vida dele interrompida. A questão do letramento, da inserção no mundo da escrita, né, nesse mundo literário, normalmente ele já foi interrompido em algum momento. Então, ele teve uma história, digamos assim, com o mundo letrado que foi interrompido de alguma forma.
E aí a gente vai pensar nas mais variadas formas de arte para trazer, né, mostrar para esse aluno da EJA que ele é um ser social, que ele é um ser cultural, que ele tem, né, a sua atuação na sociedade. E a arte é um caminho, né? Entre tantos, a arte é um caminho. Porque quando se trabalha com arte, ele se sente representado também ali. Quando nós vamos falar de artes visuais, quando nós trabalhamos letras de música, por exemplo, que, né, ouvir a música para ele é estratégia mnemônica, né? O cérebro traz, ele trabalha aquilo. Então, quando ele se vê representado, por exemplo, no Operários da Malfatti, opa, tem ali, né, aquelas pessoas que trabalharam em algum momento, ele vai buscar alguma representação dele social. Talvez ele mesmo já tenha trabalhado numa indústria, talvez ele mesmo já tenha sido operário, talvez ele mesmo, algum pai, tio, alguém, né, que tenha trabalhado. Então, essa representação traz para ele o sentimento de pertença. Eu sou um ser social, eu sou um ser cultural e eu sou capaz de mudar a minha realidade. A arte é fundamental nesse sentido, para que ele se reconheça, se perceba e seja capaz de transformar não só a vida dele, mas a vida daqueles que estão em volta dele. Muito interessante, muito legal. Os Operários da Tarsila do Amaral, né, professora? Falei errado, perdão. Tá vendo? Se fosse literatura, eu sabia, mas como é arte... Visuais, né? São as artes visuais. Ainda bem que eu tô aqui para aprender. Estamos todos aqui para aprender. E olha, aprendendo o mais muito legal é hoje. que o Plínio, minha professora de arte, ficaram desesperado quando eu errei. Obrigada. Não, mas não nem existem erros. Não existem erros. E para a gente perceber, mas né? Operários. Como são os Operários da Tarsila, né? Um sim. quadro tão conhecido, mas que a gente consegue ver a diversidade presente e a representatividade mesmo, essa né? leitura de Que imagem da mesmo obra, sendo né? uma mulher branca, morando em Paris, Tarsila ainda conseguiu trazer isso nos quadros, nas obras, né? certeza. E eu sempre que eu vejo esse quadro, eu penso na CTI aqui em Taubaté. É uma referência pra gente, né? Quantos dos nossos, né, Pais, avós, né? construíram as nossas famílias a partir, né, com base, né? ali Nessa... uma parte da nossa cidade foi construída a partir. Eu sempre faço essa relação. E então eu penso que né, os alunos da EJA, eles sempre têm, a gente precisa trabalhar com eles, mostrar para eles que existe um caminho traçado, que alguém traçou antes, ou talvez eles mesmos, e que isso é importante na construção de uma sociedade nova. Sim. Enfim. E um quadro, quantas histórias, né? A gente fala sobre a revolução ali do processo industrial ali de São Paulo, quantos imigrantes, esses alunos que a gente sabe que vieram migrados para cá, e a gente trabalha, se identificam, né? Enfim, eu quero agradecer, viu, professora? Que bom saber sobre os assuntos tão interessantes no mundo da arte e da leitura. Seguimos agora para o fim do nosso bate-papo. Nossa, quanta coisa veio, né? Num simples bate-papo, mas onde nós podemos trazer a arte, né? Nas suas versões. E um bate-papo com um caráter mais artístico-literário, né? Assim a gente pode classificar. Uma delícia. E quando a gente olha esse universo, a gente percebe que nesse momento... Nesse bate-papo, nesse MesaCast, nós costuramos hoje 3 fios. O fio, primeiro, o desafio de formar leitores literários nos anos iniciais. O segundo fio, que é a força dos contos como espelhos de nossas próprias histórias. E o terceiro fio, não menos importante, o papel da arte na EJA, como prática de emancipação. Bom, todos esses caminhos nos mostram que o letramento literário não é só escolar. Né? É social, é um direito humano e cultural, como nos lembra muito bem o Coleman, Colson e Zilberman. É também um compromisso tão atual com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? As ODSs, especialmente o ODS 4, que assegura educação de qualidade, e o ODS 10, que é luta contra as desigualdades. Bom, gente, o papo pode se estender por muito tempo, mas esse foi o nosso MesaCast, A Arte de Letrar. Muito obrigado, professora Marinilza. Obrigada. Muito obrigado, Paola.
Eu que Obrigada, agradeço. professora. Imagina, Muito eu que obrigado. agradeço o convite. Elaine. Prazer estar aqui com vocês. E foi esse compartilhar muito importante também para a nossa formação, aqui dentro do curso que estamos fazendo. Obrigado a todos, até o próximo encontro, sempre com arte, literatura e educação, de mãos dadas.